Fazer curso de qualificação profissional não ajuda necessariamente a conseguir trabalho. Dados compilados pelo DIEESE com base na PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, mostram que a taxa de desocupação de quem fez curso de qualificação ou curso técnico é praticamente a mesma do restante da população. Para falar sobre essa questão, está aqui o Fausto Augusto Júnior, professor da Escola DIEESE de Ciências do Trabalho. Fausto, boa noite mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao seu jornal. Toda sexta-feira. Como toda sexta-feira. Fausto, a pergunta que eu queria fazer para você é: o mercado está mais exigente ou há uma baixa geral nos empregos nesse momento? Por isso desse quadro. Não, quando você tem uma questão de desemprego alto, economia muito parada, como a gente está vendo, a questão da qualificação profissional ele é só mais um elemento do processo de composição do mercado de trabalho. Se não tem emprego, não tem emprego para quem está desqualificado e não tem emprego para quem está qualificado. Então há muita discussão que em momentos de alta taxa de desemprego nós vamos ter que qualificar todos os trabalhadores. O que os números indicam é que em períodos de baixo crescimento, como nós vivemos, inclusive de recessão, isso altera muito pouco de fato. Você precisa gerar emprego para aí sim você conseguir mão de obra, para você conseguir empregos, postos de trabalho para quem tem maior qualificação. Esse é um problema estrutural do nosso mercado de trabalho. A sua pouca dinamicidade não consegue absorver, inclusive, mão de obra qualificada. E qual é a camada social que mais sente a falta de oportunidade? Não há a menor dúvida, é a camada mais baixa da população, a camada de menor renda. É ali mais, que as taxas de desemprego são maiores e ali também que você tem os menores níveis salariais, né? Agora, um dado importante quando você olha para a questão da educação profissional é que a educação profissional no Brasil ainda é muito incipiente. Do conjunto de trabalhadores, só 17% fizeram algum tipo de qualificação profissional. E a gente não está falando nem de nível médio. Nível médio são 5% só da população. Ou seja, a maior parte da população, em especial das camadas mais baixas da população, de menor renda, eles são lançados no mercado de trabalho sem nenhuma preparação para o trabalho. Ou seja, nós temos vários problemas. Nós temos primeiros problemas de que nós temos que qualificar a nossa população para o mercado de trabalho, mais do que é feito. Hoje o sistema público não o faz. Segundo, você tem que ter dinamismo da economia para absorver também essa mão de obra. Então você precisa equilibrar políticas de qualificação com políticas de investimento. É um problema que requer aí múltiplas ações, né, para ser resolvido. Não há dúvida. Não há dúvida. A questão da educação no Brasil é uma questão complexa, uma questão complicada, colocada. Está em voga agora, porque o novo presidente indicou um ministro. Pouco se falou, inclusive, com relação à educação profissional. E no caso do governo federal, uma das políticas essenciais que está na mão dele é a questão da qualificação para o trabalho, tanto pelas escolas técnicas quanto pelas universidades. E a gente vê que há muito pouca proposta clara com relação a isso. E na sua opinião, Fausto, existe algum mecanismo de política pública para evitar uma piora nesse quadro? Bem, você precisa investir com qualidade na questão da formação para o mercado de trabalho. A questão da reforma do nível médio começou a colocar esse debate em questão. Ali não está muito esquadrinhado o que pode se fazer ou não, mas precisa avançar nessa discussão. Você precisa começar a preparar a população para adentrar o mercado de trabalho, para adentrar os postos. Para isso você precisa de investimento. Houve um grande investimento nas escolas técnicas federais, nos institutos federais, ao longo dos últimos anos. Quer dizer, o número de campos aumentou consideravelmente, isso aumentou o número de alunos da educação profissional, mas você precisa ampliar isso para todo o Brasil, precisa ampliar isso nos rincões do país e precisa colar a formação da qualificação profissional ao dinamismo daquela economia. Não adianta eu formar padeiros para uma cidade que tem uma padaria só. Não adianta eu formar engenheiro mecatrônico para uma região que você não tem indústria metalúrgica. Quer dizer, você precisa acoplar o desenvolvimento local à educação profissional. Aí você começa a melhorar os níveis de entrada das pessoas que passaram pela educação técnica, educação profissional. Ou seja, precisaria haver um aquecimento na economia. Não, precisa ter um aquecimento na economia, esse é o primeiro movimento. Sem isso não adianta nada. É impossível criar porque não gira emprego. Mecanismos de emprego. Não gera emprego nem para quem é qualificado, nem para quem é desqualificado. Mas, além disso, no momento que começa a aquecer a economia vai demandar mão de obra qualificada sim. A pergunta que nós estamos fazendo é, mas será que aquele jovem que está se formando, inclusive nas escolas técnicas, está se formando para aquilo que o mercado está demandando? Então, essa é uma primeira pergunta. A outra questão é, está ficando cada vez mais claro que os cursos de pequeno tempo, de pequeno período, eles têm pouca... Eles efetivam muito pouco a sua entrada no mercado de trabalho. Os cursos técnicos de mais longa duração, eles têm mais efetividade.
Agora, cursos técnicos de mais longa duração é um projeto mais caro, é uma proposta maior e uma proposta de longo prazo, ou seja, uma questão de Estado e não uma questão de governo. Você acha que o ensino à distância vai influenciar nisso? Bem, o ensino à distância é uma modalidade. Nós não sabemos de fato como é que isso vai adentrar. Agora, o que está muito claro é que você não aprende a trabalhar, você não aprende a usar uma ferramenta, usar uma máquina, simplesmente olhando para um computador, né? O ensino técnico é um ensino caro, porque o sujeito precisa colocar a mão na massa. Isso faz diferença quando você pensa na educação profissional. A grande vantagem do Senai, do Sistema S, dos institutos federais e das escolas técnicas estaduais é que eles possibilitam que o aluno coloque a mão na massa, que o aluno não só discuta a teoria, ele possibilita que ele exerça ali as simulações daquilo que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Ou seja, isso o EAD não vai resolver. O EAD pode resolver outras questões mais pontuais, pode até apoiar a educação como um todo. Agora, certamente ela não substitui, isso não é solução. Tá certo. Falso, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, nossa. E a chuva estava forte mesmo? Hoje estava difícil para chegar aqui, hein? Tá certo, então. Eu vou ver se na próxima sexta-feira o tempo melhora um pouco. Ah, sim, para chegar mais cedo. Obrigado mais uma vez, Falso. Obrigado.